A paz do Senhor Jesus para todos, que Deus vos abençoe. Hoje estaremos aprendendo sobre o jejum, amém? Em nome de Jesus, abra sua Bíblia comigo em Mateus, no seu capítulo 9, no seu versículo 14 e 15. Mateus, capítulo 9, no seu versículo 14 e no seu versículo 15. Primeiramente, para que nós possamos aqui iniciar nosso ensino, o que é o jejum? Jejum é uma prática de abstinência de alimento e de água, tá bom? Durante algum período. Então, para você poder entender o que é o jejum. Jejum é uma prática de abstinência de alimentos, tá? De água, de qualquer alimento, durante algum determinado período. Então, vamos lá. Capítulo 9 de Mateus, no seu versículo 14 e 15, diz assim: Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Olha só. Então aqui os discípulos de João chegaram até Jesus e ali perguntaram a Jesus: Jesus, por que os discípulos de João e os fariseus, jejuamos muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Eles queriam entender por quê. Então Jesus aqui vai explicar para eles. No versículo 15. E disse-lhe Jesus: Pode porventura andar triste os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, então jejuarão. Então vamos lá. Jesus falou: não tem necessidade deles jejuar neste momento. Por quê? Porque o esposo está com eles. Jesus se encontrava juntamente com os discípulos. Então aqui os discípulos de João Batista não entendeu, tá bom? E nem os fariseus. Por quê? Para que os discípulos de Jesus deveriam jejuar? Eles iriam jejuar para quem? Jesus se encontrava ali juntamente com eles. Então Jesus está explicando para eles: ó, os filhos das bodas não tem como ficar triste. Eles não precisam jejuar se o esposo está com eles. Mas chegará um dia que o esposo será o quê? Será tirado. Então, nesse dia, eles jejuarão. Ou seja, a partir do momento que Jesus foi crucificado, Jesus ali morreu, né? Aí Jesus ressuscitou e foi para o céu. Aí, a partir deste momento, sim, eles terão que jejuar, tá bom? Então, não teria necessidade nenhuma de jejuar, Jesus estando juntamente com eles. Entendeu isso aí? Então, muito simples. Então, o jejum, nós entendemos que é uma prática que a igreja tem deixado de lado, né? Tem deixado de lado. O jejum é muito importante para a vida do crente, muito importante. O jejum, ele abre portas que a oração não abre. A oração abre porta que jejum não abre. Então, tem portas no mundo espiritual que é o jejum que vai abrir. Mas tem portas no mundo espiritual que é a oração que irá abrir. Entenda, eu não estou falando que o jejum é mais importante do que a oração, não é isso. Eu não estou falando que a oração é mais importante do que o jejum, também não é isso. Mas nós entendemos que um crente, né, um servo de Deus, ele precisa executar essas três práticas. Que prática, Marco Aurélio? Palavra, oração e jejum. Então precisamos ler a palavra, orar e jejuar. Então o crente, ele não pode somente ler a palavra e não orar e não jejuar. Ou seja, orar e não ler a palavra e nem jejuar. Ou ler a palavra, orar e não jejuar. Então é um conjunto, né? Aleluias. Assim como a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós precisamos executar essas três práticas: palavra,
oração e jejum. Só assim você terá uma vida espiritual sadia, tá bom? Quer estar cheio do Espírito Santo, ter uma vida espiritual sadia, então execute, tá bom? Esses 3 itens: leitura da palavra, oração e jejum, tá bom? Vamos lá. Então o jejum é muito importante. E quando você jejuar, você não precisa transparecer para outra pessoa que você está jejuando. Ou seja, você está ali fazendo um jejum de 3 horas, aí você começa a demonstrar que está jejuando. Não, não precisa disso, tá bom? Esse jejum é um jejum totalmente errado. Você precisa, quando estiver jejuando, você lava o seu rosto, assim como a Bíblia diz, né? Vai lá, lava o seu rosto, joga uma água no rosto ali. Não deixa transparecer que você está jejuando. Vamos ver isso lá em Mateus capítulo 6, versículo 16. Vamos lá. Mateus, vamos lá ver. Vamos para a Bíblia, que a Bíblia é a melhor resposta. Vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 16. Olha o que diz. E quando jejuaste, isso aqui é Jesus falando, tá? Jesus falando. Mateus capítulo 6, versículo 16. Jesus falando. E quando jejuaste, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfigura o rosto para que os homens pareça que jejuam. Olha só, eles desfiguram o rosto, ou seja, tá ali o triste, querendo demonstrar, desfigura o rosto, entendeu? Deixa ele transparecer que está com fome, tá? Que está jejuando. Então isso aí Jesus falou, opa, tô fora, isso aí não, eu não. Não jejum para mim correto não, tá bom? Vamos lá. Deixa transparecer. Versículo 17, que diz assim, ó, porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Viu? Quando jejuarem, unge a cabeça e molhe o rosto, para que você não venha deixar transparecer que você está jejuando. Tá bom? Então esse jejum sim irá agradar o Senhor, mas não aquele jejum que você está fazendo para se amostrar, né? Mostrar que você está jejuando, que você está com fome. Não, estou agora no jejum, já 4 horas, 5 horas, e transparecendo para as pessoas ver aquilo. Não, não, esse jejum aí, Deus não irá receber, você não irá receber nada do céu com esse jejum. Outra coisa que nós precisamos aqui entender no jejum. O jejum tem um jejum coletivo, né? Jejum coletivo, aquele jejum que você faz juntamente com a igreja, ou você reúne algumas pessoas, alguns irmãos juntamente com você, para fazer esse jejum coletivo. Então, nesse jejum coletivo, né? As pessoas que estão juntamente com você, eles vão saber que você está jejuando, porque é um propósito ali, jejum coletivo. Mas tem o jejum individual. Esse jejum individual, também, é somente você e Deus, tá? Se possível for, você entra no seu quarto ali, fica ali durante o seu período de jejum juntamente com Cristo ali, com o Espírito Santo, orando, buscando a presença do Senhor, será a benção. Não precisa você estender muito, que seja 2 horas, 3 horas, tá bom? Será a benção. Então, existe o jejum coletivo e o jejum pessoal, né? O jejum só você sozinho, só você sabendo daquele mistério ali. Vamos lá. Vamos lá. Então, o jejum, nós precisamos entender. Se você for casado, você precisa chegar até a sua esposa, tá? Ou a esposa chegar até o esposo, vice-versa, tá? Você que é casado. Aí você precisa comunicar que você irá jejuar naquele dia, tá? Isso é bíblico. Nós vamos aprender aqui. Vamos lá então. Em 1 Coríntios, capítulo 7, 1 Coríntios, capítulo 7, vamos lá, no seu versículo 5. 1 Coríntios 7, 5. Isso aqui é
para os casados. Vamos lá. Não vós desfraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para que vós aplicaste a oração, e depois ajuntai vós outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Tá vendo? Então aqui o apóstolo Paulo está ensinando aqui os casais, você que é casado. Então você precisa comunicar, né? Haver um diálogo. Que você, chegar. Bem, esposa, minha filha, hoje eu estarei jejuando, tá bom? Então ali, você comunicou ela, então você vai se separar e você vai jejuar. Mas depois vocês vão ter que se juntar novamente, tá? Para que o diabo não tente vocês, tá bom? Aqui, ele está dizendo aqui, apóstolo Paulo aqui, Vamos ler de novo? Capítulo 7, versículo 5. Olha só. Não vós desfraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, um acordo, por algum tempo, para vós aplicaste a oração, ou seja, a consagração, ou seja, o jejum, tá? A consagração, a oração. E depois ajuntai vós outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Tá bom? Então precisa ter essa conversa aí, tá bom? Esse acordo aí, para que nós possamos jejuar corretamente e o diabo não nos tentar, tá bom? Então, o jejum, ele precisa ser praticado na nossa vida. Eu pessoalmente, eu não gosto de fazer o jejum parcial, tá bom? Que jejum parcial é esse, Marco Aurélio? É o jejum de Daniel, né? Jejum de Daniel, o jejum que Daniel fez. Então, eu gosto sim de fazer o jejum total, né? E qual a diferença do jejum parcial e do jejum total? Então, o jejum parcial é o jejum de Daniel. Vamos lá. Daniel, acha aí, Daniel. Vamos lá, vamos aprender a Bíblia. Daniel capítulo 10. Vamos lá. Daniel capítulo 10, no seu versículo 3. Daniel capítulo 10, versículo 3. Vamos lá. Que diz assim, manjar desejável não comi, e nem carne e nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Tá vendo? Viu o que Daniel falou? Então, Daniel aqui está falando o quê? Jejum, um jejum parcial, tá bom? Ele está se abstendo de alguns alimentos, tá bom? Então, aqui não é um jejum total, tá? Vamos ler de novo? Daniel, capítulo 10, versículo 3, que diz assim, manjar desejável não comi, e nem carne e nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas, tá bom? Então, isso aqui é o jejum que Daniel fez, jejum parcial, tá bom? Então, agora, o jejum total é aquele jejum onde você vai se abster o quê? De alimento e de água. Quem fez esse jejum? Quem fez esse jejum foi Moisés, né? Moisés, quando subiu ao monte, ali Moisés ficou 40 dias e 40 noites, né? Ali, juntamente com Deus, no monte. Mas o interessante é que ele não bebeu água e não comeu nenhum alimento. Mas como Moisés conseguiu essa proeza? Deus capacitou ele. Deus preparou Moisés para este momento. Agora Jesus, né?
ali em Mateus capítulo 4, onde ele é conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que Jesus ficou o quê? 40 dias e 40 noites também sem se alimentar, né? Mas muitos acreditam, né, que Jesus, ele bebia água, mas não comia alimento, tá bom? Vamos ver lá porque nós chegamos a essa conclusão. Ainda que nós entendemos que Jesus é Deus, mas Jesus também era 100% humano também, né? Homem. Então, nós entendemos que o ser humano, se ele passar de 4 dias sem beber água, né? E o corpo dele vai ficar desidratado, né? Então, ele precisa beber água, né? Para hidratar o corpo, tá? Uma certa feita, eu fiz um jejum, né? Eu não entendi ainda em questão a isso, estava ali querendo fazer o jejum. Deus, né, me levou, porque por mim mesmo eu iria fazer só um dia de jejum, eu trabalhando lá em Copacabana, né, e eu tirei um dia para fazer jejum, mas só que passou-se esse um dia e eu não entreguei o propósito, tá bom? E passou o segundo dia e passou-se o terceiro dia, né? Ou seja, fiz 1, 2, 3. 3 dias em propósito. Meus irmãos, confesso a vocês, fiquei com meu olho fundo, parecia um buraco. Eu fiquei até mesmo com vergonha de olhar para os outros na rua, né? Dentro do metrô, do ônibus, que meu olho ficou fundo, um mau hálito na boca, né? Porque 3 dias sem beber água, né? Mas Deus me deu vitória, né? Deus me deu vitória. Então, eu fiquei 3 dias. E graças a Deus, nesses 3 dias que eu fiquei, Deus me deu algo no mundo espiritual, né? Porque Deus, ele me levou. Por isso que eu falei, igual Moisés no monte. Deus capacitou ele, né? Deus ali que levou a Moisés fazer esse jejum. Então, se Deus está te conduzindo, amém. Mas não é legal você ficar mais de 3 dias, né, sem beber água, tá? Isso aí você pode correr um risco muito sério, tá? Isso não é legal. Então, tome bastante cuidado. Porque o jejum, não é legal você estipular horário. Ou seja, vamos lá. Vou começar a jejuar agora 8 horas da manhã. E quando for meio-dia, eu vou entregar o meu jejum. Meu irmão, quando chegar 11 horas, a fome começar a bater, você vai começar a olhar no relógio. Poxa, até agora não chegou meio-dia ainda? Ai, não vejo a hora de chegar meio-dia. Você já quebrou o jejum. Você já quebrou o jejum. Entendeu? Então você não pode estipular um horário para o jejum. Então você inicia ali o jejum ali, mas não estipula horário para entregar o jejum. Porque no momento que você, porque você vai levar até onde você conseguir. Vai chegar um certo período, né? Uma certa hora, que você vai ver que você não consegue mais. Você vai chegar e vai entregar. Entendeu? Então, ali você não errou, não pecou em nada. Porque você levou até onde você pôde levar. Mas quando você estipular horário, entendeu? Aí você falou, vou fazer o jejum das 9 às 3 da tarde. Aí quando for 2 horas, 1 hora você já está com fome, você vai entregar o jejum. Você quebrou o seu propósito, né? É um jejum de tolo. Então você não precisa estipular, tá? Não precisa estipular o horário. Faça o teu jejum, mas não precisa estipular o horário. Vamos lá. Mateus capítulo 4, que diz assim, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve o quê? Teve fome, né? E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então, muitos se baseiam aqui.
Porque está falando assim, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve o quê? Ele teve fome, não teve sede. Então eles entendem que Jesus bebeu água, só não comeu comida, né? Alimento. Então, muitos crê dessa forma, tá bom? Mas Jesus é Deus. Também se ele quisesse ficar sem beber água, sem se alimentar, amém? Eu creio na Bíblia, tá? Que Deus é Deus, Deus pode fazer tudo. Se Moisés ficou no monte 40 dias, 40 noites sem beber água, sem se alimentar, porque Jesus também não poderia, tá bom? Mas muitos entendem que Jesus bebeu água devido a isso. Porque ele falou, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve o quê? Teve fome. Não teve sede, teve fome, tá bom? Então, devido a isso, eles acreditam que Jesus bebia água, só não comia o alimento. Amém? Então, para não ficar muito extenso o nosso ensino aí, esse foi o ensino dessa noite. Deus vos abençoe, tá bom? E assim que Deus permitir, estaremos voltando aí com um novo ensino, tá? Você que puder, deixe seu like aí, deixe seu comentário e Deus vos abençoe, tá bom? Vamos lá, hein? Orar, jejuar e ler a palavra. Os três juntinho. Palavra, oração e jejum, tá bom? Deus vos abençoe, fique na paz e até a próxima. Paz.